Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre as hipóteses do benefício ter sido negado ou um benefício ter sido cancelado e eventualmente, né, a gente ficar na dúvida, vou ajuizar a ação, será que continuo na via administrativa? O que eventualmente seria o melhor caminho nesse caso, né? E o importante, assim, para a gente começar nessa análise, é a gente entender primeiro o tema 350 do STF, o tema 350 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Ali foi dito que o prévio requerimento administrativo é indispensável para a gente poder requerer um benefício na justiça. Mas lá também foi dito que esse prévio requerimento administrativo não significa o esgotamento da via administrativa. Então, que eu tenho que fazer todos os recursos ou até ficar esperando uma resposta que não vem. E daí, nesse contexto, a pergunta principal hoje, daí assim, se vocês tiverem perguntas também que vocês queiram mandar, aqui embaixo, ó, tem um pontinho de interrogação que vocês podem escrever ali, porque como a live eu tô falando aqui e às vezes eu não consigo acompanhar todas as perguntas que eventualmente vocês coloquem no texto aqui na imagem. Então, se vocês puderem colocar aqui no ponto de interrogação, eu consigo ir lançando inclusive no vídeo pra gente poder dialogar sobre as dúvidas que eventualmente vocês têm, certo? Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar. Falando do tema 350, então, a gente ultrapassa a questão de que é necessário o prévio requerimento administrativo. E quando a gente está falando que ele é necessário, o prévio requerimento administrativo vai além de você simplesmente entrar com o requerimento. Ele também significa você levar ao INSS toda a documentação necessária para essa análise, né? Então, quando a gente tem uma negativa de benefício ou um benefício cancelado, que a gente eventualmente vai analisar o que fazer naquele momento, é importante que a gente analise, peça a cópia desse processo administrativo, se não foi você que fez o pedido, né? E verifique se há algum documento que você pretende usar na sua ação e que ficou faltando lá no pedido do INSS. Por quê? Porque nesse caso, quando a gente tem documentos que faltaram, existem hipóteses em que o juiz, principalmente quando a matéria é de fato, né? Então, vamos supor, você teve o benefício negado porque faltou o tempo, mas você tinha a ação trabalhista, né? Que poderia juntar um período a mais. Ou você tinha uma carteira de trabalho que não constava no CNIS e que poderia juntar um período a mais. Pessoal, vocês estão me ouvindo direito? Estão ouvindo direitinho? Conseguem ver direitinho? Tá tudo certinho aí? Então, vamos lá. Nesse caso, né, quando falta algum documento, é importante a gente entender que o processo administrativo não está pronto para entrar na justiça. Não é porque houve uma resposta que eu dei a oportunidade para o INSS analisar toda a documentação, todo o caso ali que eu estava colocando para o requerimento. Então, se por acaso faltar documento, faltar uma carteira de trabalho, se por acaso faltar esse tempo do processo trabalhista, se tinha um tempo rural que eu não juntei uma autodeclaração, né? Quando isso acontece, eu muitas vezes tenho que voltar à via administrativa antes de judicializar aquele processo, certo? E o voltar na via administrativa pode ser um recurso, se eu tiver dentro do prazo de 30 dias. Ou tem uma dicasinha aqui muito importante. Eu posso entrar com um pedido de revisão de negativa de benefício. Ou de cancelamento de benefício. Eu não preciso, né, entrar necessariamente com um novo pedido. Certo? Então, quando eu entro com uma revisão,
eu posso discutir na via judicial depois o pagamento dos atrasados, porque a gente sabe que com o decreto 10.410 de 2020, ficou estabelecido pelo INSS. Deixa eu ver aqui se melhora a conexão. Então, com o decreto 10.410 de 2020, ficou determinado que, para eu receber atrasados, essa documentação... Vamos ver se melhora. Melhorou? Então, essa documentação que eu vou juntar no processo administrativo teria que ser antes do despacho, né? Então, antes da primeira decisão administrativa. Nesse caso, então, tá? É importante que eu possa estabelecer a documentação, juntar a documentação na via administrativa antes de entrar com o pedido judicial. Seja ele de uma negativa, seja ele até de um processo que está esperando e ainda não houve análise, certo? Oi, pessoal. Nesse caso, então, tomar o cuidado sempre de pedir a cópia do processo administrativo para garantir que o teu processo está pronto para entrar na via judicial. Eu, pessoalmente, não sou muito adepta do ingresso de mandados de segurança, principalmente depois do acordo que está sendo feito lá no STF com o INSS, Ministério Público Federal. Esse acordo, então, remetendo a prazos maiores para concessão de benefícios e também tentando limitar o exercício do mandado de segurança para tentar dar andamento nesses processos administrativos. Então, se você for judicializar, mesmo que não haja negativa, se houve muita demora, e daí, segundo o próprio acordo, a demora está sendo considerada acima de 90 dias, se houve muita demora, é importante que você já entre discutindo o próprio benefício, que você já tenha um processo administrativo maduro para discutir o próprio benefício. Mandado de segurança para conceder benefício, agora a gente corre o risco, em razão do acordo, de eles ficarem suspensos. Então, o mandado de segurança não vai ser analisado. Se você acha que há o direito e se você entende que é melhor a via judicial, ingresse logo com a ação de concessão de benefício. Porque daí, nesse caso, você não vai discutir só a necessidade de resposta, mas vai discutir também o direito ao benefício. Você tem que levar toda a documentação. Outro detalhe importante para a gente saber, uma vez que o benefício tenha sido negado ou cancelado, a gente tem o recurso e tem a possibilidade ali, como eu falei, de uma revisão, pedir uma revisão dessa negativa, assim como a gente pede revisão de concessão. Só que, para eu saber se vale a pena revisar, eu tenho que analisar a jurisprudência administrativa. E a jurisprudência administrativa, ela é analisada mediante os julgamentos do Conselho de Recursos da Previdência Social. Certo? Aqui, vamos ver uma pergunta aqui. Se demorar mais de 90 dias ainda em análise judicializa, teoricamente poderia judicializar, né? Resta você saber se tem toda a documentação ali, se o processo realmente já está pronto. E daí, para analisar também isso, né? A gente vai ver se vale fazer o recurso na via administrativa uma vez que tenha negado, ou no caso de demora, a gente tem que analisar, para judicializar, se a jurisprudência judicial ali, né? Então, se as decisões do juizado ou da Justiça Federal, ou no caso de benefícios acidentários da Justiça Estadual, se esses entendimentos são favoráveis. Porque, gente, prestem atenção, o Conselho de Recursos da Previdência Social tem decisões muito interessantes e às vezes mais favoráveis do que as decisões judiciais. Então, o que você quer, muitas vezes, é aguardar, ainda que um pouco mais de tempo,
né, este pedido administrativo para análise, seja para acumular o suficiente para você sair do rito do juizado e conseguir levar esse processo para o rito comum, seja para você, então, poder ter uma resposta ali, ainda que negativa num primeiro grau administrativo, que seria uma resposta negativa do INSS, para você poder recorrer para um órgão julgador, porque o Conselho de Recursos não é o INSS, ele é um órgão separado, recorrer para um órgão julgador com uma jurisprudência mais favorável, certo? Sim, gente, essa live vai ficar gravada. Eu disponibilizo ela tanto aqui quanto no meu canal de YouTube também, para facilitar na consulta, porque no YouTube é mais fácil de achar as coisas, né? Então, eu coloco nos dois locais, certo? Então, cuidar sempre também para analisar a jurisprudência da via administrativa, as decisões, o ementário do CRPS, que tem ementário todo ano. A gente ainda não tem disponível uma consulta de jurisprudência do CRPS, que nem a gente tem na Justiça. Mas está trabalhando, né? A gente sabe que o CRPS tem evoluído muito e uma das metas é colocar uma consulta de jurisprudência até como forma de estimular o ingresso de recursos na via administrativa. Natália pergunta aqui, aonde consultar? Natália, se você colocar ementário CRPS, você vai achar inclusive no Google, e ele é dividido por ano. Então, no final de cada ano tem ali um ementário. Eles fazem uma coletânea das decisões daquele ano. Tem também as súmulas do CRPS que nos ajudam, né? E eventualmente a gente vai formulando também um banco dos próprios escritórios, das decisões que você for recorrendo e for obtendo ali nos seus processos. Lembrando que há uma previsão, né, de se colocar as decisões, então, para consulta, porque a gente tem ali pelas atas, mas para consultar, como a gente faz no judiciário, ainda não está disponível, mas vai ser colocado em prática logo, acredito eu, certo? A gente tinha durante um período, mas já faz alguns anos que foi retirado do ar e agora há um movimento, inclusive dos conselheiros do CRPS, de colocar isso em prática para estimular a continuidade do processo administrativo, né? Não necessariamente o esgotamento, mas pelo menos o recurso no processo administrativo, ainda que para juntas de recurso, que é o primeiro grau de recurso, né? A gente tem a decisão ali administrativa, e daí o primeiro grau de recurso vai para a junta, é um recurso ordinário chamado, e vai para a junta de recurso do Conselho de Recursos da Previdência Social. Opa, quase caiu. Acontece, né, pessoal? Mas então, continuando. Vamos lá. Vamos abrir as perguntas aqui para ver se a gente consegue ajudar vocês em alguns casos ou em algumas dúvidas mais específicas. Aqui, Xanda Peixoto. Processo administrativo de pensão por morte cancelado por falta de documento. Se entrar novamente para juntar, a 10 seria de quanto? Vejam que um processo cancelado, a meu ver, é diferente de um benefício negado. Quando o processo ali, né, quando a pensão por morte, porque a gente está tendo um pente fino diferente agora. A gente está tendo um pente fino, porque antes os nossos pente finos eram sempre de benefício por incapacidade. Era auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E esse pente fino último que está sendo feito é um pente fino de benefícios, muitas pensões, benefícios mais antigos, inclusive, em que está sendo pedido, por exemplo, carteira de trabalho de alguém que faleceu há 30 anos atrás. Nem a decadência está sendo respeitada nesse pente fino. Então, nos casos em que, eventualmente, você tem um benefício que foi cancelado em razão desse último pente fino, que a pessoa esqueceu ou não respondeu, ou respondeu com a documentação que não foi entendida suficiente, há possibilidade de se recorrer na via administrativa ou na via judicial, e nesse caso a gente não está falando de concessão, a gente está falando de restabelecimento. E o restabelecimento de benefício, na verdade, vai remeter à data de cessação, né? Então, se o benefício foi cancelado, vai ser remetido até a data de cessação daquele benefício, porque ele estava ativo, estava sendo pago, e depois é que ele veio a ser cancelado, certo? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Precisa prova testemunhal mesmo com autodeclaração?
Nem no INSS, nem no judiciário tem se pedido necessariamente agora, tendo a autodeclaração, a prova testemunhal. Inclusive, alguns juízes já têm entendido favorável de que a prova testemunhal não seria indispensável se a autodeclaração for suficiente ali para obter as informações. O que a gente pode fazer a mais na questão do rural? Dá para fazer um questionário para as possíveis testemunhas, então, né, que você iria identificar. Você pode fazer um questionário similar à autodeclaração, mas aí, nesse caso, remetendo as informações do segurado, e daí colocar isso dentro do processo administrativo e dentro do processo judicial. É possível também fazer declarações, né, ou com firma reconhecida, ou com a juntada da identidade, do comprovante de residência, por exemplo, daquela testemunha que você pretende usar, certo? Vamos aqui abrir mais uma pergunta. Segurado já tem processo em fase de recurso. Entra com um novo processo com base em novo deve ser documento administrativo. Então, no caso de recurso, a gente tem um porém. Se eu estou com recurso na junta de recurso ou na Câmara de Recursos do CRPS e eu entro com uma ação judicial, o recurso é arquivado, ele não vai ter mais andamento na via administrativa. Dependendo diferente do requerimento administrativo na agência, né? Para o recurso ali administrativo, no caso de um requerimento, eu posso entrar com outro pedido de benefício e ter o recurso administrativo ou ter uma ação judicial. Agora, se eu entrar com uma ação judicial e meu processo estiver em recurso administrativo, eu tenho que saber que esse ingresso da ação na verdade, a desistência ali ou o arquivamento daquele recurso administrativo, certo? Agora, se eu tenho nova documentação, lembrar de juntar, seja no recurso, tá? Ou seja, num novo pedido administrativo. E daí eu vou dizer para vocês que a gente tem alguns entendimentos aqui na quarta região, especialmente aqui em Florianópolis, de alguns juízes que entendem, por exemplo, que se eu juntar o documento no recurso administrativo, eu não fiz o prévio requerimento administrativo e ele não aceita a ação judicial. Então, tomem o cuidado de recursos juntados só em grau, aliás, de documentos novos juntados só em grau de recurso. Não há nenhum impedimento. A atual redação do decreto 3.048, né, do decreto dada pelo decreto 10.410, no sentido de que se eu juntar isso no recurso, se eu juntar isso depois do despacho, né, num pedido de revisão, enfim, que eu só vou ter atrasados desde essa juntada. Então, a gente tem que saber disso. Isso pode ser discutido na via judicial. O STJ tem um entendimento bem diferente de que é da DER, tá? Mas é importante que esse documento conste na via administrativa, a meu ver. E se ele for um documento indispensável para a prova do direito, talvez considerar, além do recurso, um novo pedido administrativo, ou além da ação, um novo pedido administrativo para colocar aquilo dentro do processo administrativo e não correr o risco do seu processo ser extinto em razão disso, certo? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Quem quiser perguntar novamente, lembrar de colocar aqui embaixo no ponto de interrogação, que eu vou levantando algumas aqui. Outra pergunta aqui da Janine Marques. Em relação aos processos por incapacidade, é viável fazer recurso ordinário? Pergunto porque... Vamos ver. As perícias, deve ser... Pergunto porque, via de regra, as perícias judiciais nos juizados confirmam a perícia administrativa. Então, vamos lá. Para fazer recursos administrativos ou entrar com a ação judicial a respeito de benefício por incapacidade, a gente tem que dar uma boa olhada nos documentos. No laudo, porque nesse caso a gente está falando de documentos médicos. O que interessa é a carência, né? Quando tem carência, é a qualidade de segurado, na data do pedido do requerimento ou na data que implementou as condições do benefício.
mas é importante, é indispensável que a gente consiga comprovar a incapacidade. O que acontece na maioria desses casos é que o segurado leva só um atestado mais simples na perícia. Então, a primeira coisa que eu sugiro a vocês é fazer um questionário para os médicos que atendem esse segurado, para que então ele possa contar um pouquinho mais da história daquele segurado, certo? Eu tenho um questionário médico que eu até vou colocar então no meu grupo do Telegram para quem quiser acessar. Esse questionário médico ele é baseado também numa resolução do Conselho Federal de Medicina que fala para os médicos alguns requisitos que tem que ter nesse atestado médico para fins judiciais, tá? Pergunta, por exemplo, prognóstico, diagnóstico, tratamento, alguns detalhes que é importante que eles informem pra gente naquele momento. Então, primeira coisa é analisar a documentação médica que ele tem. Ali não tem muito problema se a documentação foi ou não juntada, porque o médico do INSS teria que fazer a análise do caso e poderia pedir nova documentação se assim entendesse. Agora, o que eu preciso acessar normalmente? Os laudos, os laudos sabem. Eu coloquei no grupo do Telegram e coloquei também no Stories o link para a consulta do resultado. Só que a consulta do resultado não é o laudo. Para ter acesso ao laudo, eu sei que tá difícil porque as agências estão fechadas e não está sendo possível o agendamento, mas é possível que a gente faça o pedido de cópia de processo. E ao fazer esse pedido de cópia de processo, redija um requerimento dizendo que você quer a cópia com o laudo. Se por acaso eles derem só a cópia, faz um novo pedido dizendo que você quer o laudo, né? Porque nesse caso você tem acesso através da cópia de processo, já que não está sendo feito agendamento presencial, através da cópia de processo, o laudo da perícia, né? Você pode pedir também o histórico médico, que é o SMED, que são as informações ali de quantas perícias tiveram, a data do início da incapacidade, a data do início ali da doença, né? Então, algumas informações adicionais que não vêm na cópia do processo. Como eu entro pro grupo do Telegram, Isabel? Tem um link no meu perfil ali na bio, tá? E eu costumo colocar também nos stories, quando eu menciono o grupo, eu indico ali como entrar. No grupo é mais fácil porque eu consigo colocar material. Aqui no Instagram a gente coloca imagens e texto, mas mandar doc, mandar PDF é mais difícil. Então, quem quiser entrar no grupo ali, fica à vontade, será muito bem-vindo. Vamos botar aqui mais, ver se tem mais alguma pergunta. Lembrando que quem tiver pergunta assim, um pouco mais complexa, de colocar ali no pontinho de interrogação para eu poder mostrar aqui para todo mundo, a gente poder falar um pouquinho mais dos casos. Tem algum ato para fazer recurso administrativo tramitar mais rápido? Então, Jonathan, a gente tinha um mandado de segurança que era chamado também pelos procuradores do INSS de fura-fila. E no momento, o que a gente pode fazer muitas vezes é fazer uma denúncia na ouvidoria se o processo está demorando muito, para ver se eles abrem algum pedido para o servidor para dar andamento naquilo, se o processo estiver realmente atrasado, né? A gente pode também tentar algum contato, as OABs, muitas das OABs já fizeram agora centrais de atendimento, especiais para advocacia. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, Ana Paula Fernandes, professora querida, né? A gente já fez várias lives juntos, temos que marcar uma nova, né, Ana? 2021 temos que começar bem também. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Aqui, como eu tô respondendo as perguntas, às vezes eu não vejo todo mundo que tá entrando, mas assim, já deixo aqui meu abraço, meu carinho para todos vocês que estão aqui junto comigo hoje. Lembrando também que essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, ou quem não pôde estar hoje aqui conosco, poder acessar, certo? Vamos lá. Aqui, em caso de negativa de pedido de pensão decorrente de não reconhecimento da união estável, é viável recorrer na via administrativa? Olha, se a questão é de união estável, a gente sabe que o INSS é muito focado na documentação. A gente teve alteração do decreto que agora exige 2 documentos e não mais
3 documentos como era antes, certo? Só que ainda foca muito na documentação. Então, declaração de imposto de renda que um conste como dependente do outro, comprovante de residência, até seguro no nome de um do outro, sabe? Conta corrente conjunta ou conta conjunta, alguns detalhes que, na verdade, dependendo geralmente da renda do casal, não existem, né? Então, o INSS cria uma certa dificuldade na ouvida de testemunhas nesse momento. É possível recorrer e pedir uma diligência para se ouvir testemunha? Só que assim, os julgadores do CRPS ficam muito mais vinculados à lei do que os juízes, né? Ambos têm que cumprir a lei, mas os julgadores, né, os conselheiros do CRPS ficam um pouco mais vinculados. Então, quando a gente está falando de união estável, que a gente não tem documentação, né, o início de prova material, que agora está sendo exigido na via administrativa, pode ser mais interessante recorrer direto para a via judicial. Lembrando que o Supremo decidiu lá na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6096, de que esse requisito, né, da documentação, ele é direcionado para a via administrativa, que então mantém-se, a meu ver, o entendimento do STJ que eu poderia, né, ter apenas prova testemunhal na comprovação, seja da dependência econômica, seja da relação de dependente, aí no caso da união estável, que é a que usa principalmente essa regra, certo? Então, tomar cuidado com relação a isso. Nesse caso, pode valer mais a pena, uma vez negado ou demorado mais de 90 dias, recorrer à via judicial. Aqui tem uma pergunta relacionada, mas na via judicial o juiz está mandando voltar para fazer JA no INSS. Olha, se você requerer o JA, não é sua obrigação, que o INSS não fez. O juiz pode, em muitos casos, tá? E ele tem feito em alguns, né? A gente sabe que no Brasil é comum esse pedido de retorno para a via administrativa, mas no tocante ao INSS. Suspendendo o processo, para que o INSS, então, faça esse processo, essa ouvida dessas testemunhas. Ok, né? Se houver... O STJ tem várias decisões dizendo que isso não seria possível, que se você recorreu à via judicial, teria que vir a resposta de lá, que não é viável e descumpre, inclusive, princípios do processo, da duração razoável do processo, essa remessa, esse retorno à via administrativa, uma vez que a pessoa tenha pedido e tenha solicitado isso lá. Mas, enfim, se for necessária essa ouvida de testemunha, ok. O que o INSS tem respondido na via judicial? Eles informaram que as justificações administrativas não estão mais propriamente sendo feitas, né? Que, inclusive no tocante ao rural, eles fizeram várias reuniões com alguns tribunais regionais, federais, explicando que não adianta mais remeter, que eles não têm condições de fazer, não tem pessoal, não tem estrutura, as agências estão meio abertas, meio fechadas, né, com o pessoal reduzido. Então, o judiciário, Isabel, tem diminuído essa remessa para a via administrativa, né? Mas, enfim, se houver, normalmente é feito na suspensão da ação e não na extinção da ação, porque o problema seria extinguir a ação e te mandar de volta para um processo administrativo que você teve uma negativa já, né? E que você fez o pedido correto, que o INSS aqui não fez a justificação administrativa, porque a gente sabe que eles não têm feito na maioria dos casos. Isabel perguntando aqui, pode juntar declaração de união estável de 2 testemunhas? Eu tenho juntado declarações, eu tenho juntado questionários. Não quer dizer que eles vão necessariamente usar, mas ajuda no convencimento e demonstra ao juiz o teu interesse de ouvir aquelas testemunhas e o que eventualmente elas venham fazer. Alguns juízes aqui na 4ª região estão inclusive intimando ou aceitando que sejam juntados vídeos com testemunhos e filmagens, por exemplo, do próprio trabalhador rural, referente ao seu ambiente de trabalho, onde ele conta a sua rotina, faz um vídeo da sua casa, do seu local de plantação, né, dos animais, enfim. É possível isso ser feito, os meios de prova estão evoluindo,
né? Esse momento de pandemia que a gente viveu ajudou em alguns pontos, e um deles foi o avanço da utilização da tecnologia em favor da prestação judicial, né? Então, ainda que o juiz não te intime, se você viu alguma coisa interessante, você pode juntar fotos, você pode juntar testemunhos, você pode juntar vídeos, você pode juntar provas além daquele documento simples que às vezes não esclarece tudo, e você vai humanizando o seu processo, certo? Isso costuma ajudar bastante na solução dos casos de maneira favorável ao segurado que tenha realmente, né, provas além daquela prova documental. Vamos ver aqui, revisão que está em análise desde 2018, o que fazer? Se ela está em análise na via administrativa primeiro grau, ali então no INSS, vale a pena fazer uma denúncia na ouvidoria, talvez ligar para 135, ver se é o caso de reabrir uma chamada, talvez o processo esteja emperrado em alguma coisa, pedir algum andamento ali. Agora, se ele está em recurso, aguardando julgamento de recurso, o doutor Marcelo Borges, que é o atual presidente do Conselho de Recursos da Previdência, ele disponibilizou inclusive um e-mail, eu já coloquei no meu grupo de Telegram, vou mandar de novo, para que possam ser solicitados andamentos de recursos administrativos. Há um prazo de duração máxima, né? Os conselheiros têm se dedicado a dar andamento a esses processos, e é possível, então, você solicitar isso para que o processo tenha andamento no segundo grau. Tem funcionado muito mais o recurso administrativo, esse pedido de andamento, às vezes, do que no primeiro grau. Agora, Luana, uma coisa que você tem que analisar nessa revisão é, será que não está no momento de você judicializar isso? Porque desde 2018... É muito tempo, né? A gente já tá em 2021. Não tem justificativa essa demora. Você pode tentar forçar um pouco mais a via administrativa, fazer uma denúncia, tentar um mandado de segurança, mas assim, na prática, se for do INSS mesmo, é mais difícil. Então, pode valer a pena já judicializar, né? Então a gente tem que pensar realmente, daí ver assim, a jurisprudência é mais vantajosa na via judicial? Você tá ok com esse processo sendo julgado no juizado, ou você prefere o rito ordinário? Então você tá deixando acumular para ir pro rito ordinário? Não, eu prefiro o rito ordinário. Então esses detalhes a gente tem que analisar aqui, porque não dá para ficar esperando indefinidamente, né, um processo no INSS ser analisado. Por mais que a gente tente, existe alguns problemas estruturais no INSS que estão dificultando muito as revisões dos benefícios, as emissões de algumas certidões, enfim. A concessão às vezes está andando um pouco mais rápido do que esses casos. O mandado de segurança aí, eu não necessariamente recomendo por causa da questão ali que a gente teve do acordo, né? Mas nos casos de revisão e nos casos de recurso, pode ainda ser uma ferramenta interessante. Nos casos de concessão, não necessariamente, certo? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Como comprovar que a morte por Covid tem relação com o trabalho para o cálculo de pensão por morte? Foi emitida uma nota técnica, eu vou colocar ali no meu grupo do Telegram também, que detalha um pouco mais sobre essa vinculação, então, do nexo ali, né, nexo causal entre a morte e a Covid para fins de cálculo de pensão, mas é importante a gente começar com a documentação médica também, né? Com um atestado de óbito, com a documentação médica, às vezes documentação de internação, né? Tem muitos casos que a pessoa tem o próprio atestado, o prontuário médico que informa que a morte foi de Covid. A questão é vincular isso com o trabalho. Então, essa nota técnica é muito interessante. Eu vou colocar ali no grupo do Telegram para vocês poderem utilizar também, certo? Vamos ver aqui. Quem quiser fazer pergunta, lembra de fazer ali nos pontos de interrogação para a gente poder ir lançando aqui para todo mundo poder ver também. Qual o prazo para dar entrada em processo judicial? Olha,
não existe um prazo exato, né? A gente tem a questão da decadência, que é de 10 anos para concessões de benefício. Então, o benefício concedido, se você quer revisar, você tem os 10 anos. A gente tem o prazo de prescrição, que é para você receber os atrasados, que seriam dos últimos 5 anos. A gente tem a questão de pelo menos esperar os 90 dias, que é um prazo mínimo que o STF tem considerado para fins de demora, ainda que a normativa e a própria lei falem em 45 dias para começar a pagar benefício, né? Ou 60, 30 mais 30 dias do processo administrativo federal. Então, o que a gente tem, né, de prazo, a decadência, a prescrição e pelo menos esses 90 dias para esperar a negativa ou uma decisão administrativa. Mas lembrando que assim, não é porque eu posso judicializar que talvez seja imediatamente a melhor opção. Tem casos que vocês podem optar ou por aguardar um pouco mais, porque vocês querem recorrer, porque a jurisprudência administrativa é mais interessante, ou que vocês querem esperar um pouco mais, porque vocês querem deixar acumular benefício suficiente para ultrapassar o rito dos juizados, o valor da causa para fins de 60 salários mínimos para poder sair do rito dos juizados, gente, porque às vezes o juizado tem uma jurisprudência tão ruim que você prefere esperar um pouco mais e daí cair no rito ordinário, né? Ações acima de 60 salários mínimos de atrasado. Só que aqui, lembrar, se você está aguardando em razão da questão da acumulação do valor da causa, né, para ultrapassar os 60 salários mínimos, lembrem de explicar isso muito bem para o cliente e de preferência de pegar a anuência dele, pegar um termo dele declarando que ele optou por isso, que você explicou, que ele prefere isso. Porque eu já vi clientes depois brigando com o advogado, porque o advogado demorou muito entre o processo administrativo e para entrar com a ação, né? E daí é importante a gente ter essa clareza com o cliente, de ele entender que essa espera é uma espera estratégica, que vocês não estão deixando o processo desatendido, que vocês sabem que está demorando, mas aquilo é uma estratégia processual, é uma estratégia de planejamento, inclusive, para tentar ter o melhor resultado, certo? Então, mas sempre dialoguem com o cliente para explicar isso, porque o problema muitas vezes é ele achar que tá tendo desídia, que você não tá cuidando bem do processo dele, certo? Isso pode causar atrito entre você e o seu cliente. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Aqui, qual o prazo aproximado do CRPS para análise ultimamente? Olha, depende muito. O que tem demorado mais é o envio do INSS do processo para o CRPS, né? Então, aquele período, porque a gente protocola na agência, a gente protocola no meu INSS ou no INSS digital. E daí eles têm que remeter para o Conselho de Recursos, né? Para a Junta de Recursos ou para, no caso de recurso especial, para a Câmara de Recursos. E nesse caso, às vezes, o processo demora para ir até lá, principalmente no caso da junta. Então, às vezes, demora mais essa questão do INSS. Chegando lá, em torno de 6 meses, às vezes, o processo tem sido concluído. É importante, se não estiver dando andamento, de fazer, então, mandar um e-mail, dizer que está demorando o processo, porque os conselheiros recebem por julgamento. Então, eles têm todo o interesse de julgar o máximo de processos possíveis dentro do limite que eles têm ali de 100 processos por mês, né? Mas eles vão dando andamento nisso. A gente fiquem atentos também, vai ter um edital novo para conselheiros do CRPS, para advogados que tenham interesse nisso, né? Para então poder colaborar com esses julgamentos, para ser conselheiro do Conselho de Recursos da Previdência Social, certo? O e-mail do CRPS eu vou colocar, eu já botei, mas eu vou botar de novo no meu grupo de Telegram para ajudar vocês, certo? Para então poder solicitar o andamento. Vamos ver aqui. Posso requerer pensão por morte para marido de falecida que nunca recolheu contribuição?
Não, o benefício previdenciário é um benefício que tem origem contributiva. Se ele nunca pagou, talvez você possa verificar se não é o caso, se ela nunca pagou, nesse caso a falecida é a esposa, né? Se ela nunca pagou, talvez possa ver o caso do marido receber um benefício de prestação continuada da assistência social, né? Da lei orgânica da assistência social, da LOAS. Por quê? Porque quem não faz contribuição, quem não fez nunca nenhuma contribuição durante a sua vida, não é um segurado da Previdência, não está protegido contra os infortúnios da vida. Ele pode estar protegido de maneira assistencial, mas ele não está protegido de maneira previdenciária. Então, não tem pensão por morte para essa pessoa. Não quer dizer que não tem, eventualmente, direito a um benefício, mas o benefício não é previdenciário, é assistencial, né? Um BPC da LOAS, e esse benefício assistencial tem alguns requisitos, entre eles a miserabilidade, não é a baixa renda, é a miserabilidade. Por quê? Porque você pode ter uma renda até superior a 1/4 de salário mínimo, se você comprovar que há uma necessidade de cuidado, desse idoso, né? Que pode ser que ele seja idoso, ou dessa pessoa com deficiência ou com alguma incapacidade, então, para receber esse benefício assistencial. Obrigada, Ney, que bom que vocês estão gostando da live, agradeço bastante os coraçõezinhos aqui, vou mandar um para vocês também. Muito obrigada por estarem participando aqui comigo nessa segunda-feira à noite, né? A ideia é que a gente possa trocar informações com frequência, né? Que eu vou fazer mais lives também dessas que a gente pode se dialogar. Eu vou abrir algumas caixinhas ali de sugestões de temas também no meu stories para quem tiver, olha, eu gostaria que você falasse mais disso ou mais daquilo. Lembrando também que eu vou ter uma surpresa muito legal para vocês, que é um curso. A gente está programando aí, organizando um curso, eu e a doutora Amanda Kravichich, né? A gente está fazendo um curso bem completo, que vai ter desde a análise até petições, recursos, revisões, cálculos, tá? Então, é um curso que a gente vai lançar, a gente está terminando de montar a ementa para poder lançar para vocês, para que vocês possam também... A ideia é ajudar vocês de maneira bem prática. Então, aulas focadas mesmo no passo a passo de como fazer o cálculo, com compartilhamento de tela, para que vocês possam ampliar a atuação de vocês. 2021 vai ser um ano incrível para todos nós. Direito previdenciário já está na moda faz tempo, né? Hoje em dia, a maior advocacia, a gente já ultrapassou, inclusive a advocacia trabalhista, que era uma das maiores, né? A gente está ali... intensa evolução legislativa, intensa também evolução de estudo, de aprofundamento do direito previdenciário, e eu sei que tem muita gente migrando para a área e tem gente que está na área e gostaria de se atualizar, porque direito previdenciário a gente não para de estudar nunca, né? Então a ideia é a gente trazer um pouco mais dessa prática da advocacia mesmo, de como que a gente analisa, de como a gente atende o cliente, de como a gente faz o contrato, para a gente poder ajudar vocês nesse dia a dia, certo? Cálculo, contrato, precificação, atendimento, petições, recursos iniciais, as revisões também. Então, a ideia é ser um curso bem completo. A gente está terminando a emenda e vai lançar aqui para vocês, viu? Espero que daí vocês gostem. E também sugestões, eu quero saber um pouco mais de tal coisa, vão me mandando aqui no direct. Eu vou abrir também as perguntas para que vocês possam, tanto a gente possa ir fazendo lives para tentar esclarecer um pouquinho mais, conversar sobre alguns casos, né? Como também para que a gente possa ampliar ali na questão dos cursos, certo? A gente vai encerrando a live, tá? Eu adorei as perguntas, eu vou até guardar muitas dessas perguntas para tentar fazer alguns posts, pra gente respondendo algumas coisas. Vou também colocar isso pra gente tratar na aula, tá? Nas aulas que a gente vai fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, foi muito bom para mim poder estar aqui com vocês. Tô adorando, assim, a gente poder ter essa troca online, né? Eu vou contar pra vocês que antes da pandemia eu não fazia vídeo online. Eu não sou...
eu não tinha muito problema de câmera, né? Não era tímida no tocante a ser filmada, assim, para prestar esclarecimentos previdenciários. Já participei de alguns programas, de algumas dúvidas com relação a isso. Então, não tinha problema com relação a isso, mas eu tinha um pouco de timidez de ficar falando aqui com o celular, né? Mas eu comecei a entender, nesse momento que a gente ficou cada um dentro das nossas casinhas, que pra gente poder atingir o coração do outro, pra gente poder estar perto, né, da advocacia previdenciária, estar perto dos amigos, estar perto da família, muitas vezes a gente tinha que aprender a usar essas ferramentas. E eu aprendi, né? Foi um dos desafios de 2020. Eu lembro que foi uma meta, eu disse esse ano eu vou aprender a fazer live. E aprendi, assim, eu ainda estou aprendendo, eu acho que a gente está sempre evoluindo, eu espero que vocês estejam gostando. A minha meta para 2021 é fazer uma postagem por dia de dica para advocacia previdenciária. Então, todo dia, ou de manhã ou à noite, eu paro ali alguns minutos, né, para poder transferir um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho mais do que eu vejo no meu dia a dia para tentar ajudar vocês também. Eu sei que não é fácil, mas a gente tá junto, tá? Então, saibam que no que eu puder ajudar, eu tô por aqui também. A ideia é fazer o curso, esse ano é ampliar essa aproximação, né? Ainda que virtual, assim que os cursos voltarem, a gente vai ter, tem congresso, tem um monte de coisa que a gente tá imaginando, mas vamos esperar, né? Como as coisas caminham, até como a questão de vacinação e tudo mais caminha pra gente ver se a gente vai poder estar juntos presencialmente. Mas virtualmente, eu quero estar muito perto de vocês esse ano, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu vou deixar essa live gravada para quem quiser rever, tá? E eu deixo então o meu carinho e meu desejo de muito sucesso, que 2021 venha assim incrível para todos nós, ok? Um beijão.